Pessoal, aqui é a professora Andriele novamente, agora é a parte 2 do vídeo, tá? Nós estamos trabalhando com a fórmula de Bhaskara, a resolução de equações. Então, nós já fizemos a primeira equação aqui, utilizando a fórmula de Bhaskara, né? Tirando o termo A, o B e o C. Jogando na fórmula e resolvendo, encontramos os resultados 50 e 150, que são chamados de raízes da equação. Agora, nós vamos fazer a segunda e a terceira equação, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer aqui atrás. Então, só um minuto, deixa eu arrumar aqui. Pronto. Então, vamos lá. A primeira equação nós já fizemos anteriormente, então o conjunto de solução foi 50 e 150. Agora, nós vamos para a segunda equação. X² menos 15x mais 50. Lembrando que o termo A é o que fica com x², o termo B multiplicando por x e o termo C é o que está sozinho. Já escrevi ela aqui e montei já a primeira parte, tá? Então, o termo A é o que está com x², não tem nada, vale por 1. O termo B é o que está com o x, então vai ser negativo 15. Então, aqui, ó, A, B e o C é o que está sozinho. Beleza? Então, vamos começar a resolução. Aqui eu já montei a fórmula. É bom vocês sempre ter ela anotada no caderno, usando o livro. A gente sempre que precise usar essa fórmula, é bom ter para olhar, porque senão você esquece alguma coisinha e depois dá errado. Vamos lá. Menos B mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC dividido por 2A. Então, vamos lá. Menos, aqui, menos o B. Coloco menos e escrevo o termo B. O termo B aqui também é menos, então eu coloco um parênteses para não esquecer de fazer o jogo de sinal, menos 15. Mais ou menos e abro a raiz. Então, o B ao quadrado, no lugar do B ao quadrado, eu coloco menos 15 ao quadrado. Menos 15 ao quadrado. Aí, continuando a fórmula, menos 4AC. Então, o que nós vamos fazer agora? Montar menos 4 vezes o valor de A. Quanto que é o valor de A? 1. E o valor de C? 50. Então, vezes 1 vezes 50. Tudo isso dividido por 2 vezes o A. 2 vezes o valor do A, que o valor do A é o 1. Primeira parte fizemos, que foi montar a fórmula. A segunda parte vai ser começar a resolução. Então, a gente sempre começa pela potenciação, ok? Então, vamos lá. Seguindo. Aqui eu faço já o jogo de sinal para tirar esse parênteses. Menos com menos vai ficar mais. Vou colocar aqui x igual a 15. Jogo de sinal mais com menos, e eu faço aqui 15 vezes 15. Menos 15 vezes menos 15 vai dar positivo 225. Vou abrir aqui a raiz, coloco 225. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 50, 200. Então, menos 200, tá? Menos 200. Tudo isso dividido por 2 vezes o A, 2 vezes 1, 2. Então, nós vamos prosseguindo aqui. O 15, nós escrevemos mais ou menos, resolvemos ali dentro da raiz. 225, tira 200, vai ficar 25. Ó, vai dar para tirar uma raiz exata, é isso que vocês têm que observar. Se deu para tirar a raiz exata, então tá certa a conta. Continuando, 15, eu repito, mais ou menos, raiz quadrada de 25 é 5. Tudo isso sobre 2. E agora é aquele momento que eu separo o mais e o menos. Então, o que a gente faz? Faz 2 flechinhas e diz que é x' e x 2 linhas, tá? Então, vamos lá. 15, vou usar o primeiro sinal, que o primeiro sinal é de mais. Mais 5, o resultado divido por 2. Aqui, 15 menos 5. O resultado dividido por 2. Vamos fazer aqui e ver quanto que dá, então? Vamos lá. 15 mais 5, 20. 20 dividido por 2, 10. Encontrei o primeiro resultado. Próximo. 15 menos 5,
10. 10 dividido por 2, 5. Aqui já estão os resultados que eu chamo de raízes. Conjunto solução, sempre escreve conjunto solução, o primeiro, que é o 10, e 5. Duas raízes da equação. Para você verificar se está certo ou não, você poderia pegar elas e testar aqui, ó. Então, por exemplo, se eu pego 5, 5 ao quadrado dá 25, daí eu faço aqui 15 vezes 5 dá 75. Então, 25 soma com 50 dá 75, diminui por 75 dá 0, o resultado ia dar 0, então tá certa a equação. Também pode pegar o 10 e fazer o mesmo teste. Testa e vê se vai dar certo. Se utilizando as raízes, tá? Raízes na equação original. Utilizando essas raízes, o valor aqui der 0, então quer dizer que você acertou a conta. A raiz, a fórmula de Bhaskara serve justamente para encontrar um valor que, substituindo na equação, dê 0, ok? Beleza? Vamos fazer a segunda? Então, termo A, termo B, termo C. Vou colocar aqui. O A vale por 1. O B vale por 8. E o C vale por 15. 15 positivo. O que nós fazemos? Montamos agora aqui. Tá? Vamos lá, então? Menos o valor de B, tá? Quanto que é o B? 8. Menos 8. Mais ou menos, monta a raiz, B ao quadrado. B ao quadrado é 8 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de A. Quanto que é o valor de A? 1. Vezes o valor de C. Quanto que é o valor de C? 15. Tudo isso dividido por 2. Então, vamos lá. Continuando aqui. Resolvo o que dá para fazer, tá? Menos 8, mais ou menos, dentro da raiz, vamos lá. 8 vezes 8, 64. Já vou montar aqui 64. Aqui, eu resolvo. 4 vezes 1, 4 negativo, porque menos com mais, menos. 4 vezes 15, 60. Mais com menos, menos. Então, aqui vai ficar menos 60. Dividido por 2. Próxima linha, nós vamos resolver aqui, ó. 64 menos 60 sobra 4. Dentro da raiz vai ficar 4. Escrevendo aqui novamente, tá? Então, eu vou escrever x igual, ó, menos 8, mais ou menos, raiz, já vou colocar o resultado, 64 menos 60, raiz de 4. Tudo isso vai ser dividido por 2. Beleza? Quando chega aqui, ó, é só tirar a raiz e depois separar x', x duas linhas. Então, vamos lá. Menos 8, mais ou menos, raiz quadrada de 4 é 2. E tudo isso agora eu divido por 2. Separo x', x duas linhas, porque num vai ficar o sinal de mais e no outro vai ficar o sinal de menos. Vou separar aqui, x', x duas linhas. X', vou usar o sinal de mais, então eu escrevo tudo de novo. Menos 8 mais 2, tudo isso dividido por 2. No x duas linhas, eu faço menos 8, agora eu uso esse sinal de menos. Menos 2, tudo isso dividido por 2. Resolvemos aqui, então. Deve 8 e tem 2, vai pagar, vai ficar negativo 6. Menos 6 dividido por 2. Menos 6 dividido por 2 vai ficar menos 3. Ó, primeiro resultado. Segundo, menos 8 com menos 2, vai juntar dois negativos e vai ficar menos 10. Menos 10 dividido por 2 vai ficar menos 5. Duas raízes negativas. Pode acontecer? Pode, isso é tranquilo. Então, como que eu falo agora que eu encontrei os dois valores para x, ou seja, as duas raízes? Monto conjunto solução igual menos 3 e menos 5. Se nós quiséssemos testar para verificar se está certo ou não, era só pegar, ó, menos 3 e substituir aqui, ó, por exemplo, menos 3.
Se no lugar do x eu coloco menos 3, então, menos 3 vezes menos 3 fica positivo 9. Aí, aqui, ó, positivo 9 somando com 15, 34, né? 32, perdão, 32. E aí, aqui, 8 vezes 3, 32 negativo. Então, eu teria 32 positivo menos 32 negativos, iria dar 0. Se quisesse testar com 5, testar com a raiz negativo 5. Então, a gente pegaria essa equação aqui, eu vou até fazer para vocês verem. X ao quadrado mais 8x mais 15, igual a 0. No lugar do x, eu colocaria o menos 5 para testar. Então, ficaria menos 5 ao quadrado mais 8 vezes menos 5 mais 15, igual a 0. Então, aqui, ó, menos 5 vezes menos 5 daria 25. 8 vezes 5 negativo, menos 40, mais 15. E o resultado tinha que ser igual a 0. Igual a 0. Então, vamos fazer de cabeça aqui. 25 com 15, 40 positivo. Descontando 40 negativo, 0. Ou seja, nós vimos que essas duas raízes fazem com que essa equação seja verdadeira. O que é uma equação verdadeira? Que os dois lados da balança fiquem igual, né? Então, eu digo que esse é o primeiro lado da equação, chamado de primeiro membro. E o outro membro é aqui onde está o 0, tá? Segundo membro. Então, para uma equação ser verdadeira, os dois lados têm que ser iguais, ok? Para isso que serve a fórmula de Bhaskara, para encontrar as raízes da equação que a tornem verdadeira. Pode ser uma, pode ser duas. Geralmente, pessoal, essas raízes são duas, tá? Algumas vezes acontece de ser apenas uma. É isso que nós vamos ver na próxima aula. Vou estar explicando um pouquinho melhor. Então, essa foi a aula de resolução das equações e a fórmula de Bhaskara, tá? Eu vou selecionar algumas atividades para vocês estarem praticando. Mas não esqueçam que essa fórmula tem que estar em um lugar bem destacado, porque vocês vão estar usando ela sempre nas equações completas, ok? Um abraço, gente. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Tchau, tchau!